Olá, sejam todos bem-vindos a essa assistência espiritual do Centro Espírita União e Fraternidade. É sempre com muita alegria que nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus para recebermos os benefícios do passe, os benefícios do estudo do Evangelho. Então, nós vamos convidando todos vocês a iniciarmos essa assistência fazendo a nossa prece. E vamos assim nos unindo no só pensamento e coração, agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, pela vida, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, para recebermos esses fluidos benéficos. Pai querido, que a Tua luz possa chegar a cada um de nós, nos fortalecendo, nos iluminando, nos encorajando a enfrentarmos os desafios da vida, com a certeza de que estamos sempre amparados por Ti, Pai querido, por Jesus, o nosso Mestre maior, e por todos os seus mensageiros. E assim nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Bom, meus queridos, nós estamos nos aproximando da Páscoa, esse momento tão especial que não é só de chocolate, mas onde nós lembramos dos últimos momentos da vida de Jesus aqui na Terra. E a Páscoa é um momento de reflexão, onde nós não apenas vamos recordar a dor, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição, mas o profundo significado que isso tudo tem para nós hoje. Nós já falamos aqui diversas vezes que Jesus é o espírito mais puro que habitou esse planeta. Jesus nos deixou lições imortais. E nós sabemos pela doutrina espírita que a ressurreição de Jesus não foi o corpo de Jesus, o corpo físico, que voltou à vida, porque isso é impossível para as leis divinas. Mas Jesus se apresentou com o seu corpo espiritual materializado. E o que foi muito importante em tudo isso? Que a ressurreição de Jesus prova que a morte não é o fim. O que morre é o nosso corpo físico, mas o espírito continua. A vida segue além da morte. Então, durante os 40 dias em que Jesus esteve com seus discípulos, com os amigos, ele mostrou, deu as orientações, claro, mas mostrou que apesar de todos os desafios e das dificuldades, ele, como guia, como mestre, estaria sempre ao lado de cada um daqueles que estavam ali e de cada um de nós. Porque Jesus nos ama tanto que nos ajuda a vencer as batalhas do dia a dia, nos ajudando sempre a seguir em frente. E agora eu faço uma pergunta: por que na Páscoa nós devemos apenas lembrar da dor, do sofrimento que Jesus passou? Para que isso? O que vocês acham de nesse momento, no dia da Páscoa, nesse mês todo, não é, onde nós já vamos nos preparando para essa comemoração, nós nos lembrarmos da verdadeira mensagem que Jesus nos deixou? O que ele veio nos ensinar? Jesus, nós também sabemos através dos esclarecimentos dos Espíritos, que Jesus foi escolhido por Deus para
coordenar a formação do nosso planeta. Então, Jesus não é apenas um grande mestre, mas ele é o nosso governador planetário, o espírito mais evoluído que já passou por esta terra. Ele foi criado exatamente como nós. Já percorreu todo o processo evolutivo, atingiu a categoria de espírito puro e teve a coragem, o amor incondicional para encarnar aqui, num mundo tão primitivo, tão cheio de ódio, egoísmo, vaidade, sofrimento. Então, Jesus, com seu amor imenso, fez o sacrifício de nascer nesse planeta tão cheio de dificuldades. Para quê? Para nos ensinar o caminho da verdadeira felicidade. E o que ele nos ensinou? Que nós somos chamados a sermos melhores, a sermos mais humanos, mais solidários, mais amorosos. Jesus veio nos convidar para olharmos para dentro de nós mesmos e despertar toda essa possibilidade de enxergarmos e de contribuirmos para tornar o nosso mundo mais justo, mais fraterno, mais harmonioso. Jesus não veio fundar nenhuma religião, mas veio nos ensinar para viver em sintonia com o amor e com a paz. E o que Jesus mostrou vivendo no meio de pessoas simples, na pobreza, que a verdadeira felicidade não depende de circunstâncias externas, mas daquilo que nós cultivamos dentro de nossos corações. Então, hoje, nessa época de Páscoa, mais do que relembrarmos o sofrimento de Jesus, eu convido você a refletir sobre o que ele nos deixou como legado. A promessa de que, se nós nos esforçarmos para seguir seus ensinamentos, nós vamos poder viver uma vida plena e feliz, superando as nossas limitações e vencendo os desafios com fé e confiança. Não vamos achar que a vida sempre vai ser felicidade um mar de rosa. A felicidade vai estar em nós sabermos que somos capazes de vencer, que temos capacidade de superar as dificuldades, de termos fé, de sabermos que aqui é uma passagem, um aprendizado, uma escola. Então, com tudo isso, nós vamos encontrando momentos de felicidade e a paz para um dia onde nós já estivermos com a competência de vivenciarmos as leis divinas na sua integralidade, nós possamos realmente sentir essa paz, a felicidade plena. Então vamos lembrar um pouquinho, né, do chamado de Jesus, do poder transformador do Evangelho. Então vamos fazer uma pausa, respirar profundamente e vamos olhar para dentro de nós mesmos, pois o que Jesus nos ensina é um convite para uma mudança profunda no interior de cada um de nós. E vamos começar a nossa reflexão lá nos primeiros passos de Jesus, no início da sua jornada, quando ele se encontra ali nas margens do Rio Jordão com João Batista, o seu primo. Ali, um pouquinho antes disso, ali no silêncio, no deserto, onde Jesus começou a construção de algo muito maior, não é, que qualquer reino, porque Jesus, ele falava do reino de Deus, não de um reino material, mas também de um reino interno, construído em nossos corações. O reino de Deus está dentro de vós, ele dizia. E como é que ele fez isso? Lembram-se como ele conseguiu passar essa mensagem de otimismo, de esperança, de fé, de renovação, de paz, de amor, vivenciando com amor, com a verdade, com a simplicidade, tudo aquilo que ele pregou. Jesus não buscava poder,
Não buscava status, não buscava riqueza. Muito pelo contrário. O que Jesus ensinou é que o reino de Deus é construído com base no que há mais puro e essencial dentro de nós. E o que? É o amor e a boa vontade. Então vamos imaginar a cena. Jesus está em Jerusalém e ele foi questionado por um sacerdote, o Hanã, que debochou dele, perguntando como ele, um simples homem, poderia falar em construir o reino de Deus. Hanã queria saber quais eram as riquezas de Jesus, quem eram os seus aliados, quem ele tinha a seu lado. Mas a resposta de Jesus foi simples e direta. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então vejam que Jesus usou o exemplo daquela pedra, não é? Que era utilizada para construir aquelas estátuas em homenagem àqueles que queriam ser perpetuados, do cinzel, aquele instrumento que ia lapidando aquela pedra. Então, o que ele nos disse? Aquele mármore mais puro que representava toda aquela ostentação, que representava aquilo que de melhor existia para retratar alguém, o que Jesus dizia, não é isso que importa. É a boa vontade, é o nosso amor que nos faz sermos importantes. Então, Jesus aqui ensina que a verdadeira construção do nosso interior não depende de recursos materiais, do melhor mármore, mas nem de posição, nem de poder. Vai depender do quê? Do nosso coração, da nossa capacidade de amar, de perdoar, de agir com generosidade, de agir com compaixão. Então vamos imaginar agora Jesus caminhando pelas praias da Galileia, ali naquelas vilarejo de Cafarnaum. Quem estava ao seu redor? Pescadores humildes. Ele se aproxima de Simão, de André e faz um convite simples, mas de uma grande profundidade. Ele olha para Pedro e diz: Vem, segue-me. Eu te farei pescador de homens. Aqueles pescadores que acompanharam Jesus não eram homens de grande cultura, conhecimento, não eram ricos, não eram poderosos, eram homens simples, mas com os corações abertos e dispostos a seguir a verdade. Carregavam as suas dúvidas, as suas angústias, os seus erros, os seus defeitos, mas eles não hesitaram ao receber o convite de Jesus e responderam: Senhor, seguiremos os teus passos. E aqui, meus queridos, é o ponto central da mensagem de Jesus. Ele não chamou os poderosos, não chamou os sábios do mundo. Ele chamou aqueles que tinham o coração sincero, aqueles que estavam dispostos a aprender, a mudar, a crescer, a melhorar. Porque Jesus nos ensina que a verdadeira coragem, a verdadeira, na verdade, a verdadeira força, não é? Não está no que o mundo nos oferece, mas na nossa capacidade de amar, de nos entregarmos ao bem, na nossa coragem de sair da nossa zona de conforto e de crescer, de querer segui-lo. Então eu faço uma pergunta: você está pronto ou você está pronta para seguir os passos de Jesus? É isso que Jesus nos pergunta. Nós estamos dispostos a abrir o coração para o amor, para a compaixão? Ou nós vamos continuar buscando as soluções externas, as fórmulas prontas para ser feliz? Eu acredito que cada um de nós que está aqui hoje é porque já se fez essa pergunta e já abriu seu coração. Claro que muitas vezes nós nem percebemos e continuamos a buscar as respostas fora de nós. Mas quando nós paramos nesses instantes para estudar os ensinamentos de Jesus,
nós vamos compreendendo que a grande resposta está dentro de nós. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus está dentro de você. Ele nos convidou para construirmos um mundo melhor. E esse mundo começa onde? Dentro de cada um de nós. Então Jesus falava não sobre mudar os outros, mas mudar a nós mesmos, nos conectando com o amor, com a verdade, com o perdão. E é difícil, porque nós estamos sempre querendo buscar mudar o outro. Nós achamos que, porque nós já abraçamos os ensinamentos de Jesus, nós queremos que todos também façam isso e vamos obrigando os outros, às vezes, a pensar como a gente. Ou vamos, às vezes, achando que as coisas não estão bem, eu estou triste, eu estou angustiada, porque o outro foi responsável por isso. Sim, ele fez alguma coisa que me provocou impacto, mas ser impactado por isso, acalentar a angústia, acalentar a raiva, está dentro de cada um de nós. Então, Jesus, ele pede para cada um de nós: se entregue à sua boa vontade, se entregue ao amor ao próximo. Procura pensar se nós estamos permitindo transformar as nossas fraquezas e as nossas limitações em oportunidade de crescimento. É isso que nós estamos fazendo aqui, transformando as nossas tendências em qualidades. Quais são as nossas tendências? Em falar mal, a tendência em a tendência em ser pessimista, a tendência em acreditar que as coisas ao nosso redor têm que nos servir, em acreditar que nós não somos capazes, em achar que a solução está fora e não dentro. Então, Jesus, ele faz esse alerta, esse convite para cada um de nós. Mas mais do que buscarmos a ter essa viagem interior, Jesus nos dá outra dica. É importante se reconhecer, é importante reavaliar, conseguir enxergar o que todas essas tendências, o que todas essas atitudes inadequadas, o que todos esses hábitos perniciosos que nós ainda praticamos estão fazendo de mal para você. Então, você identificando tudo isso, se fortalecendo para mudar, nós vamos encontrar a felicidade. Mas mais que isso, não é só esse olhar para dentro de nós, mas é olhar também ao nosso redor. E quando Jesus disse: faça para o outro o que você quer para você, ele nos está convidando a sermos, termos compaixão, a sermos generosos. E nos ensinou sobre a caridade. Mas não apenas aquela caridade que está ligada à doação material. A caridade que também é um sorriso para quem está triste, um abraço para quem está desesperado, o cansado, desiludido, um perdão para quem nos magoou, um gesto de carinho para quem está sofrendo. Porque Jesus sabe que quando nós praticamos essa caridade, nós vamos sentir uma energia tão vibrante, tão positiva, um bem-estar tão grande que não se compara com nenhum dinheiro, com nenhum prazer material. Porque o amor é capaz disso, de nos transformar, de nos dar essa sensação plena de alegria. Então, Jesus, quando foi interrogado sobre o conhecimento das leis do templo, ele não falou sobre os códigos humanos, sobre os códigos terrenos. O que ele respondeu para aqueles rabinos, para os sacerdotes? Eu sei qual é a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus conhecia todas as leis, mas ele não queria provar isso. Ele queria ensinar que a sabedoria verdadeira não está ali nas leis feitas pelos homens, mas nas leis divinas, porque as leis divinas são eternas, são imutáveis, são justas, porque buscam o nosso bem. E é essa sabedoria que Jesus veio mostrar. A vontade de Deus é sempre a melhor para cada um de nós. Será que nós já paramos para pensar nisso? Que cada sofrimento, que cada desafio que nós enfrentamos pode ser uma oportunidade de aprender, de evoluir?
claro, desde que nós nos liguemos, não é, com essa sabedoria divina, porque as leis divinas nos conduzem ao amor, à paz e à harmonia. E para finalizar, eu quero deixar uma pergunta. Como você tem respondido ao chamado de Jesus? Está pronto para seguir o caminho da verdade, o caminho do amor? Ou ainda está hesitando, esperando o momento certo, a situação perfeita? Se formos esperar, isso nunca vai acontecer, porque nós somos imperfeitos e é nessa imperfeição que nós vamos nos construindo. Então vamos refletir e fazer uma escolha consciente. Cada um de nós tem o poder de transformar a sua própria vida e o mundo à sua volta. E ao seguir os ensinamentos de Jesus, praticando o amor, a caridade, a verdade, podemos ser luz neste mundo de tantas sombras. Quem aqui não se lembra de ter visto, naquela noite muito escura, quando nós estamos no campo, um vagalumezinho? Ele é tão pequenininho, mas no meio daquela escuridão, a luz dele ilumina muito ao nosso redor. Então, nós hoje somos ainda esse vagalume. E conforme nós vamos crescendo, desabrochando, a nossa luz vai cada vez mais crescendo e se expandindo. Então, hoje, Jesus faz o mesmo convite a cada um de nós que ele fez para Simão, para André, para Levi, para Tiago, para todos aqueles 12 que o seguiram. Vem e segue-me. E se você se considera pronto, diga para Jesus com o coração aberto e cheio de fé: Senhor, estou pronto, quero seguir os teus passos. Ou falar como Paulo, quando, ao encontrar com Jesus na estrada de Damasco, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E com certeza, ao tomarmos essa decisão de seguir Jesus, reconhecendo que somos esses espíritos tão imperfeitos, mas que já temos essa vontade de crescer, de melhorar, de querer fazer a diferença para o bem, nós não vamos estar apenas sendo um discípulo de Jesus, mas nós estaremos sendo auxiliares de Jesus para construirmos o reino de Deus, que começa, como já falamos, dentro do coração de cada um de nós. Então, meus queridos, que possamos nesse tempo de Páscoa renovar em nós mesmos esse compromisso de seguir os ensinamentos de Jesus, para que possamos ser luz no caminho de cada um que aparecer na nossa frente, para que possamos ser a luz no caminho daqueles que ainda buscam a verdade, para que possamos ser aquele que Jesus possa contar para auxiliar o irmão que necessita de ajuda. Assim como nós teremos ao nosso redor aqueles que virão até nós nos ajudar nos momentos de maior dificuldade. Que a paz, que o amor de Jesus estejam com todos vocês. E assim, pois os nossos corações abastecidos de fé, de coragem, de bom ânimo, nós vamos nos unindo, exercitando essa força poderosa que nós temos dentro de nós, que é a força do amor. Essa capacidade que nós temos de, através do pensamento, direcionar o nosso sentimento em auxílio de toda a humanidade que sofre. Então, se cada um de nós unir essa força, é como se cada um fosse um pequeno vagalume e nos unindo, formamos aquele farol que consegue direcionar e auxiliar os navios a não afundarem e não baterem nos atóis. Então vamos assim, meus queridos, com os nossos corações cheios de gratidão, agradecer a Deus por este encontro e oferecer ao Pai Criador o nosso coração. Esse coração que está sendo entregue a esses benfeitores e que essas energias envolverão o nosso planeta de vibrações de amor, de paz, de coragem, de bom ânimo, de saúde, de equilíbrio, para que toda a humanidade se fortaleça no bem, para que toda a humanidade aprenda
a vivenciar as leis divinas, para que todos nós possamos aprender a ter paciência, a sermos tolerantes, a sermos mansos, sermos simples e humildes, a olharmos ao nosso redor com um olhar de compaixão, de acolhimento, de aceitação. Nós vamos vibrando para que todos os lares do nosso planeta sejam envoltos em harmonia, em paz, em especial aqueles lares em conflitos, em desajustes, que as famílias possam se compreender, se amar, se respeitar. Vibrando para que haja esse respeito entre todos os povos, entre os vizinhos, entre os colegas de trabalho, para que esse respeito possa ser a nossa norma de conduta. Meus queridos, vamos vibrar muita força a todos aqueles que passam por provações difíceis, dolorosas, para que eles possam se apegar a Deus, à fé e encontrar ali a força que eles necessitam para superar esses desafios. Que cada um de nós possa enxergar essa força e se perguntar: se isso está acontecendo, Senhor, o porquê? E que eu possa passar com isso, com a lição que eu preciso aprender. Aqueles doentes que recebam um lenitivo para suas dores, que possam encontrar a força para enfrentar tudo isso, que encontrem a cura. E aqueles, Jesus querido, que estão em fase terminal, que a tua luz os fortaleça, dando aceitação, resignação, e que ao retornar à pátria espiritual todos sejam acolhidos com muito amor e aceitação. A todos aqueles que se despediram dos seus entes queridos, a nossa vibração de carinho, o desejo de que todos sintam o reconforto da fé e lembrem-se dessa ressurreição de Jesus, mostrando a cada um de nós que nosso espírito sobrevive, que a separação de corpos é momentânea, mas que Deus, o nosso Pai, nunca separa os corações que se amam. E que nós, sim, em breve estaremos juntos, mas que nos momentos de desprendimento do nosso corpo através do sono, o Pai permite com que nós nos encontremos com os nossos amores e assim aplaquemos as saudades. Vibremos fortalecimento, equilíbrio e coragem aos trabalhadores do bem, a todos aqueles que lutam em auxiliar o próximo, que encontrem sempre portas abertas e corações generosos para auxiliá-los. Vibremos para que haja a confraternização e o respeito entre as religiões, para que todos os credos possam despertar o que há de melhor em cada coração, fazendo com que todos se unam, se ligam a Deus, nosso Pai Criador. Aqueles que se comprazem no mal, que pregam a mentira, a desordem, que pregam, Senhor, a falta de ética, que tenham um despertar de seus espíritos para o mal que eles estão fazendo, não só para o próximo, mas quanto a eles próprios. Vibrar para que os dirigentes de nações tenham ética, para que possam cumprir com os compromissos assumidos na espiritualidade de levar a ordem, o progresso, as condições dignas a todos aqueles que eles governam. Vamos pedindo agora pelos nossos casos particulares, pelos nossos familiares, por cada um de nós, pelo nosso lar, para que todos possamos receber essa luz do entendimento, da fé, do equilíbrio e da paz. Que nos nossos locais de trabalho também sempre haja companheirismo, que haja respeito e fraternidade. E vamos assim, nesse instante, mentalizando Jesus adentrando a porta principal do nosso lar. Se nós estivermos num leito de dor, num hospital, mentalizando Jesus adentrando o quarto, o local onde nós estivermos,
espalhando o seu amor, espalhando a sua luz, a sua paz, convertendo tudo aquilo que for negativo, toda a tristeza, a angústia, a mágoa, o desespero, a ansiedade, em amor, em calma, em alegria, em reconforto, em esperança e em paz. E assim essas vibrações vão invadindo a cada um de nós. E nós vamos recebendo desses emissários de Jesus, nessa presença divina, onde eles vão projetando sobre a água que nós deixamos aqui ao nosso lado, os fluidos salutares, para que essa água se transforme no remédio, no tônico que nós necessitamos para o nosso reequilíbrio físico, mental e espiritual. E assim, com os corações confiantes, abertos a essa ajuda, nós vamos nos colocando naquela posição de recebermos nesse instante o passe espiritual que será dado por esse amigo querido que veio em nome de Jesus até nós. Ele, junto do nosso mentor individual, a quem carinhosamente aprendemos a chamar de anjo da guarda, estão aqui, nos oferecendo as melhores energias. Que nós possamos perceber essa vibração de saúde, de amor e de paz nos invadindo. É como se nesse instante um banho de luzes energéticas nos desse ânimo, alegria, esperança, coragem, boa vontade, onde nós vamos sentindo que nós estamos acompanhados de Jesus, sim, que nós não estamos sozinhos, que nós temos essa força para enfrentar os problemas, para enfrentar a doença, para enfrentar o desemprego, para enfrentar aquela angústia, a enfrentar aquele desespero que às vezes nos bate. Que nós possamos aprender a ter fé em nosso Pai, a ter fé em Jesus e encontrar assim a serenidade para enxergarmos as soluções dos nossos problemas. Que as dificuldades possam ser sanadas e que tenhamos a paciência de esperar o momento mais adequado para que tudo se resolva. E assim, meus queridos, nós vamos nos despedindo com os nossos corações abastecidos de amor e de fé. Que essas energias fiquem impregnadas em nosso lar, em cada um de nós, que possam acolher todos aqueles que moram conosco, que convivem conosco, que todos sejam beneficiados dessas luzes, que nós possamos perpetuar essas energias com os nossos pensamentos, com as nossas orações, com o nosso evangelho no lar, e que possamos permanecer unidos a Jesus até uma próxima oportunidade. Fiquem em paz e tenham uma excelente semana. Graças a Deus.